Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? No último estudo, aliás, nós fizemos uma introdução, vamos falar assim, sobre a segunda tábua de mandamentos, ou os mandamentos, né, do sexto ao décimo. Nós falamos do sexto, sétimo e oitavo mandamentos. Seria assim, o estudo sobre a segunda tábua de mandamentos, parte 1. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dessa segunda tábua, os dois últimos mandamentos da segunda tábua, e vamos encerrar o estudo que fizemos sobre os 10 mandamentos. Se você não acompanhou, eu sugiro que volte lá estude, e veja, né, o primeiro estudo sobre a segunda tábua, né, dos 10 mandamentos, e aí você pode continuar. Claro que eles são desvinculados, mas é interessante acompanhar a sequência. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui neste estudo. Rogamos as tuas bênçãos, Pai, a tua proteção, para que possamos também termos um estudo tranquilo e sereno, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para recebermos mais de ti. Nós rogamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Maravilha, é isso. Hoje, como eu disse, então, nós vamos falar sobre a segunda tábua. E vamos começar com o nono mandamento. Não darás falso testemunho. Esse nono mandamento está no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 16. Diz assim, ó: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Algumas versões, ao invés de não darás falso testemunho, vem dizendo não dirás falso testemunho. Praticamente é a mesma coisa. Nós estamos aqui justamente falando sobre falso testemunho. O falso testemunho, nesse caso aqui, vamos dizer assim, conferindo a maior efetividade ao mandamento, né, a esse pronunciamento de Deus no Monte Sinai, nós podemos compreender aqui de duas maneiras diferentes. Uma é em relação ao próprio testemunho, outra em relação à testemunha que dá o falso testemunho. Por quê? Porque, vamos dizer assim, ó, a testemunha, a pessoa pode realmente ter visto alguma coisa, porém, ela mente dizendo que não viu ou mente dizendo que viu outra coisa completamente diferente. Então, é um falso testemunho do mesmo jeito. Outra situação diz respeito à própria testemunha, como nós dissemos, ou seja, a pessoa não viu a situação, não viu coisa nenhuma, não viu coisa alguma, mas ela diz que viu. Então, esse testemunho acaba sendo falso do mesmo jeito. As duas situações acabam sendo abrangidas por este mandamento. Dos dois jeitos, acaba sendo um falso testemunho e, portanto, acaba sendo um pecado perante o Senhor. Não darás falso testemunho. Então, tanto a pessoa não pode. Isso aqui fala de mentira, né? A pessoa não pode mentir. Ou seja, se viu, viu, se não viu, não viu. Paulo vem usar uma expressão, né, para o cristão, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Sim, sim, não, não, acabou. Não tem outra conversa, né? Nesse caso, o falso testemunho, ele lembra justamente a ação da serpente no Éden, o primeiro falso testemunho que aconteceu. E que falso testemunho! A serpente, ela foi justamente falar ali na cabeça da mulher. Observa, lá nós podemos ler em Gênesis 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ela perguntou naquele contexto, né? Deus falou que vocês morreriam se vocês comessem do fruto? E a mulher respondeu: sim, Deus falou. Mas a serpente dá essa resposta: certamente não morrerão. Então ela falou exatamente uma mentira. Ela falou uma mentira a respeito da situação e também de uma maneira
indireta, falou uma mentira a respeito do próprio Deus Criador. Um falso testemunho terrível na história da humanidade, porque aqui, obviamente, teve uma consequência terrível para todos nós. A mulher acaba pecando, o homem acaba pecando, e esse falso testemunho leva a uma consequência de afastamento de todo ser humano da presença do seu Criador, da presença do Pai. Então, o falso testemunho, esse nono mandamento, lembra justamente o falso testemunho da serpente no Éden sobre o ser humano, sobre o casal, né? Os primeiros seres humanos. Amém? Cristo falou a respeito do falso testemunho. Ele não citou falso testemunho nessa expressão, como nós já citamos em relação aos outros mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Cristo, com relação a esses mandamentos e com relação à cobiça também, né? Aliás, ele citou sim. Ele citou o falso testemunho em Mateus. Né? Ele citou junto com esses outros. Né? Mas aqui, eu tomei a lição do falso testemunho de outra maneira. Ele fala em Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. No versículo 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha que coisa interessante. Mateus 12, 33, 34. E ele continua. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. No versículo 36. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Cristo aqui fala das duas coisas, né? Tanto da testemunha sendo falsa, quanto daquilo que ela fala sendo falso. O falso, ou a falsidade, ou a mentira, de qualquer jeito. Porque ele fala no versículo 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Ou seja, pelos frutos, né, se conhece a árvore. Aquilo que a pessoa está falando indica quem a pessoa é. Se a pessoa está falando a verdade, a pessoa é verdadeira. Se a pessoa está falando uma mentira, a pessoa é mentirosa. É uma coisa muito óbvia e simples, por sinal. Mas esse é um falso testemunho. Se a pessoa está falando algo que é falso, ela também é falsa. Aqui ele está justamente falando sobre os fariseus. E ele xinga, né? Ele critica os fariseus, raça de víboras. Ele julga e coloca, vocês são raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? E ele fala ali, ó, coisas boas e eles são maus. Então isso é uma questão de falso testemunho, é uma questão de falar coisas más, coisas ruins. É um tipo de lachon hará, né? A língua má ou a fofoca. É um falso testemunho. Falar coisas erradas, coisas falsas a respeito de outras pessoas é um falso testemunho. Então ele está tratando disso aqui. Além de ter citado, né, como já colocamos em outra ocasião, realmente o falso testemunho, ele trata aqui do contexto e até mesmo do conceito do falso testemunho, porque ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E né, é aquela história, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa está dando um falso testemunho, obviamente, o coração dela está cheio de mentiras. Olha que coisa terrível. O versículo 37 fecha ali esse conceito do Cristo sobre o falso testemunho de uma maneira assim muito ampla e profunda. Eu não vou entrar muito no mérito, mas ele fala: por tuas palavras será justificado. Gente, isso daqui tem influências inclusive na doutrina da graça, porque nós somos justificados aqui pelas próprias palavras do Cristo. O Cristo está nos ensinando. Nós somos justificados pelas nossas palavras. Em outros lugares ele fala, nós somos justificados pelas nossas obras. Mateus 25, por exemplo, ele fala, somos justificados pelas nossas palavras, ou seremos condenados. Ou somos condenados ou somos justificados por aquilo que a gente fala. Logo, se você fizer um falso testemunho, você será condenado pela sua palavra. Não tem salvação. Peça perdão, corrija isso na sua vida, corrija isso na sua alma. É isso que o Cristo está dizendo. Portanto, ele falou sim do falso testemunho, e ele disse exatamente isso, que por tuas palavras serás condenado. Ou mesmo, se você resolver falar a verdade, é uma escolha sua, por tuas palavras será justificado. Amém?
Então é isso. O Cristo falou sim do falso testemunho. O próximo mandamento, e no caso, o último mandamento da segunda tábua, o último mandamento, o 10º mandamento, ele fala: não cobiçarás. Só que ele fala de uma maneira bem completa. Em Êxodo 20, versículo 14: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa expressão final, ela resume praticamente a essência do mandamento. Não é para começar nada, é para começar coisa alguma pertencente ao teu próximo. Ponto final, não tem conversa. Embora ele esteja usando a palavra coisa, a expressão coisa alguma do teu próximo, não é para começar coisa alguma do teu próximo, ele inclui ali, obviamente, os animais. Ele começa falando da casa, não cobiçarás a casa do teu próximo, depois ele inclui 3 pessoas, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Por motivos diferentes, comum, quando se fala de cobiçar a mulher do próximo, isso tem conotações também, né, sexuais. Cobiçar o servo já é para que o servo trabalhe para ele. E a serva, para que a serva trabalhe, o escravo, ou na época, né, na situação. Então é isso, são situações diferentes, com questões diferentes. Esse mandamento, ele resume, né, não cobiçará coisa alguma, ou ninguém, ou nada, absolutamente nada da casa do teu próximo. Pessoas, coisas, animais, o que quer que seja. É do próximo, é dele, não é seu. Vai buscar o seu, né? Que não é o do próximo. A cobiça, ela está no coração, ela está na mente. Através dos olhos nós podemos cobiçar. Então, isso aí é muito sério, sério e grave. No estudo passado, no estudo anterior, nós chegamos a falar que os mandamentos da segunda tábua são chamados de mandamentos sociais. Se você não assistiu esse vídeo, eu repito, vai assistir que nós falamos sobre isso daí, mandamentos sociais. Porém, né, nós dissemos naquele estudo que antes de ser mandamentos sociais, eles são mandamentos que se referem à imagem e semelhança de Deus em todos nós. Logo, o próximo também tem a imagem e semelhança do Criador. Portanto, nós precisamos respeitar a imagem e semelhança do Criador no próximo e não agir dessa maneira contra ele. Não matando, não adulterando, não furtando o que é dele, não dando falso testemunho contra o próximo, seja ele quem for. E aqui, não cobiçando coisa alguma do próximo. A questão é que esse 10º mandamento acaba sendo uma verdadeira comprovação de que esses mandamentos da segunda tábua não são, em primeiro lugar, mandamentos sociais, porque a cobiça, ela é algo que acontece interiormente, ela é algo que acontece no coração, acontece na mente. A pessoa pode não ter feito coisa alguma, no entanto, ela pode estar cobiçando no coração. E como que a gente vai saber disso? A gente não sabe. Deus somente que vai saber. Agora, mandamento social a gente tem que saber, porque a pessoa tem que agir. Quando se trata de uma lei, por exemplo, no país, as leis, vamos falar, as leis que cuidam, por exemplo, de crimes, de contravenções, né? Elas tratam daquilo que a pessoa faz, né? Em algum momento, ou faz, ou fala, alguma coisa nesse sentido, né? Tem que ter alguma coisa ali para indicar. Pelo menos essa é a regra geral. Existem algumas coisas diferentes? Tem umas exceções aí que a gente... Não estou falando de direito penal aqui, mas é assim que funciona por base. Ou seja, matar alguém, ou seja, é o mandamento não matarás. Então, lá no Código Penal está escrito matar alguém. Então, é nesse sentido, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Mas como é que vai penalizar a cobiça que está no coração? Não tem como. Mas Deus sabe que a pessoa cobiça. E a cobiça está no coração. Dentro da pessoa, no coração ou na mente, não há mais a inércia, óbvio, não existe. A pessoa já se movimentou interiormente para querer aquilo que é do próximo, ainda que seja um entusiasmo, ainda que seja um estresse interior, ainda que seja a busca interior por aquilo, né? O desejo nesse sentido, né? A movimentação interna já aconteceu. Deus está vendo, mas socialmente a gente pode não identificar isso aí. A pessoa pode estar do nosso lado e mesmo assim cobiçando tudo que é nosso. A pessoa pode estar do lado do seu próximo e ainda assim cobiçar tudo que pertence a ele. O mandamento vem justamente falando que isso aí não deve ser feito. Não pode, não é para ser feito. É um mandamento e, portanto, não deve ser realizado em hipótese alguma. Por isso, eu repito,
é um mandamento que, antes de ser um mandamento social, é um mandamento que se refere à imagem e semelhança de Deus no próximo também. E o Cristo, né? O Cristo falou desse mandamento. Vamos ler lá em Lucas 12, capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E no 14, e ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou divisor entre vós? E no versículo 15 ele fecha: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Olha que coisa interessante. Aqui o que está acontecendo é assim, ó. Cristo está na multidão, está conversando com o povo lá, está fazendo os seus ensinos, e um deles lá no meio da multidão não se identifica, aqui não identifica quem é essa pessoa. Um deles acaba questionando o Cristo. O Cristo, por favor, mestre, né? Fala para o meu irmão dividir a herança. O que está acontecendo? Deve ter recebido herança e o irmão pode ter sido o primogênito e recebeu uma parte maior. É muito comum, ou era muito comum na ocasião, o irmão receber uma parte maior da herança, o irmão primogênito receber uma parte maior da herança. E esse aqui que fala no versículo 13, Lucas 12, 13, ele fala para o irmão dividir a herança. Em outras palavras, ele está de olho na herança maior que o irmão primogênito recebeu, o irmão mais velho recebeu. E o Cristo fala, mas eu sou um divisor da sua herança? Eu não sou juiz para fazer essa divisão. E ele fecha, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque ele já percebeu que aquela pessoa que estava lá no meio da multidão, pedindo para o Cristo a falar para o irmão dele dividir a herança, ele já percebeu que essa pessoa estava cobiçando a herança do irmão mais velho. Algumas versões, ao invés de cobiça, fala de avareza. Mas a avareza já é da pessoa, as coisas já são da pessoa, ela não quer se desfazer daquilo. Aqui é cobiça mesmo, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça. Não vai cobiçar o que é do outro, não. Porque o assunto aqui envolve exatamente a cobiça. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. A vida eterna está relacionada ao que você é, não ao que você tem. Amém? É isso. Com isso, fechamos o estudo dos 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos de Deus para Moisés no Monte Sinai e de Moisés para todo o povo. Na realidade, esses 10 mandamentos foram falados em alta voz por Deus a todos. Depois, isso é uma espécie de confirmação. Ó, eu estou falando com Moisés aqui, e todo o povo ouviu esses 10 pronunciamentos. Né? A continuação, né, no capítulo 21 de Êxodo em diante, é que Deus acaba falando para Moisés e Moisés vai tomando nota. Mas a legitimidade já foi dada a todo o povo, porque Deus falou e todo o povo ouviu. Amém? É isso. Aqui fechamos a segunda tábua, fechamos os 10 mandamentos e que esperamos que você possa ter assimilado, antes de qualquer estudo teórico, você possa ter assimilado na sua vida, para que os seus passos possam ser iluminados pelos mandamentos do Senhor, pela palavra de Deus na sua vida. Amém? Fica com Deus. Uma ótima semana. Shalom.